Origanálise. Boriganálise no ar. O nosso grande Jorge Henrique, o Boriga, vai falar com a gente sobre o Borussia Dortmund, nosso primeiro adversário no Mundial de Clubes. O jogo é amanhã, terça-feira. E aí, Jorge? Primeiro, vou começar do início. Quem é esse nosso rival no futebol alemão? Quem é o Borussia? Qual a história do Borussia? Né? É um time relevante do futebol alemão? Né? Dá um pouco para a gente a perspectiva do Borussia ali, dos últimos anos também, o que aconteceu com o Borussia, para a gente entender, se situar quem a gente vai pegar amanhã. Sérgio, o Borussia, sem dúvidas, é um time relevante do futebol alemão. É um time de Dortmund, uma cidade média da Alemanha, é a 9ª cidade, eu fui ver. E, inclusive, minha mãe morou lá em 1988 e 1989. E a família da minha mãe torcia para o Borussia, a família alemã da minha mãe. Então, o Borussia é um time que tem alguns títulos na era pré-Bundesliga, é uma das franquias fundadoras da Bundesliga, então, sem sombra de dúvidas, é um time relevante do futebol alemão. Agora, eu acho que a minha geração enxerga o Borussia como um time mais relevante do que alguns times tradicionais do futebol alemão, como o Schalke, como o Mönchengladbach, como o Hamburgo, que inclusive o Renato ganhou deles na final do Mundial, né? E foram campeões da Champions naquele ano. E o Bayern nem se fala, mas o Bayern tem uma posição muito consolidada na frente de todos os outros, né? E isso se deve justamente pelo fato de que a minha geração acompanhou o Borussia como grande rival do Bayern de Munique. Que nem sempre ganhava, na verdade o Bayern ganhou muito mais que o Borussia, só que era o time que estava quase sempre ali em segundo, era o time que dava a testa. Antes do Bayer Leverkusen ganhar, o Borussia fez uma ótima temporada, chegou a ficar por 3 jogos de ser campeão e acabou perdendo. O Borussia tem um time ali em 2011, 2012, que é um time que ficou muito marcado, com Hummels, Reus, Goetz, Lewandowski. Meu alemão não é o melhor de todos, mas enfim. Aquele Schürrle, inclusive, que fez os 2 gols finais da Alemanha contra o Brasil no 7-1. Então, para minha geração, o Borussia ficou marcado como a segunda força da Alemanha. E talvez realmente na década de 2010 tenha sido. Na década de 2000, aliás, o alemão ele tem uma variedade muito grande de campeões. Isso é muito legal. Assim, o Borussia ganha, o Stuttgart ganha, o Bayern ganha, o Werder Bremen ganha, o Wolfsburg ganha. Parece um brasileirão. Era o campeonato mais disputado da Europa até aquele momento. Até o Bayern passar o rodo, né? Exatamente. E aí, desde então, o Borussia foi o time que conseguiu acompanhar ali mais ou menos de perto. O Borussia já tinha, na verdade, aparecido de forma mais relevante mesmo desde a década de 90. Eles são bicampeões da Bundesliga naquela época, também são campeões da Champions, que é quando eles enfrentam, inclusive, o Cruzeiro na final do Mundial de 1997. Acho que é 1-0 ou 2-0 o Borussia. O craque do time era o Matthias Sammer, né, que talvez seja o grande ídolo dos caras. Tinha inclusive aquele Paulo Ferreira, que a galera brincava que era o romântico, que foi técnico do Flamengo, que a gente ganhou do Flamengo dele em 2022, era jogador daquele time. Pois bem, diga. Não, realmente, né? Nos últimos anos, esse é a cara do Borussia, né? Um time que rivalizava com o Bayern, com menos poder financeiro, tanto é que o Bayern já desmontou alguns Borussias, né? Já foi lá pegar os melhores jogadores. Aliás, é uma prática do Bayern bem comum, né? Quem é o seu rival da Alemanha, né? Naquele ano ele vai em cima dos melhores jogadores e contrata, né? É muito bom para o Bayern, porque ele tira potência de um rival e fica forte, mas talvez não tão bom para o campeonato alemão, e isso se reflete para o Bayern das ligas europeias às vezes. Eu acho que o nível de enfrentabilidade do alemão desce e isso atrapalha o próprio Bayern, que se beneficia dessa estratégia, né? Mas assim, ano passado, cara, vamos entrar agora no ano passado aqui. Cara, o Borussia, até onde eu lembro, estava mal, não era um clube que achava que não ia, né? Não ia para Champions, não ia conseguir classificação. Cara, qual foi a virada ali do Borussia, né?
e como você explica essa virada do Borussia, né? E no final, qual foi o saldo da temporada do Borussia Dortmund? A sua análise está correta, Sérgio. O Borussia começou a temporada muito mal. Eu pesquisei, né, a temporada do Borussia, eu trouxe alguns números aqui. O Borussia chegou a ser 12º da Bundesliga. E a Bundesliga tem 18 times, não tem 20. Então, ser 12º da Bundesliga, vamos fazer a comparação grosseira aqui, é como se o Borussia tivesse chegado à 14ª posição de um Brasileirão que tem 20 times. Um time que está nessa situação não está bem. O Borussia, inclusive, apesar de ter chegado nas quartas da Champions League, o Borussia esteve virtualmente eliminado, né? E passou assim uma sequência de uma vitória em 10 jogos em dado momento, no ano passado ainda, que é o que vai resultar na demissão do técnico Nuri Sahin. Nuri Sahin, exatamente, que tinha, na verdade, sido jogador do Borussia, inclusive, nessa década que a gente está falando, que que o Borussia era a segunda força da Alemanha. O Nuri Sahin é um jogador, é um técnico muito jovem, mas era um cara ali identificado por causa disso, então ele assumiu o time para essa temporada de 2024-2025, mas fez um trabalho muito ruim, o que levou à sua demissão e à contratação do Niko Kovac, que é um técnico com muito mais rodagem no futebol alemão, que também é jogador de futebol, que já treinou uma série de equipes ali, afora da Alemanha, inclusive, e o Niko Kovac meio que deu uma ajeitada naquele time. Pegando os números aqui, nos últimos 10 jogos, o Niko Kovac ele é contratado há 20 jogos atrás. Nesses 20 jogos, ele teve 12 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Então ele já dá uma virada de chave no. Exatamente, ele já dá uma virada de chave no momento do Borussia. E mais do que isso, nos últimos 10 jogos, ele tem 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu lembro que ali mais ou menos em dezembro, eu estava acompanhando o Borussia meio de longe, porque seria o adversário do Fluminense, e pensando, o Borussia não está muito bem, graças a Deus, o técnico foi demitido, pode ser que termine o ano mal. Só que eles saíram da 12ª colocação no campeonato de 18 times, em que eles estiveram em algum momento, para a 4ª colocação do campeonato alemão. Eles tiveram uma arrancada realmente impressionante. Nos últimos 7 jogos no alemão foram 6 vitórias e 1 empate. Então, é claro que a gente não tem como saber o efeito desse um mês parado nesse Borussia Dortmund. Mas se a gente pega pelo retrospecto e faz uma análise objetiva, esse é o pior momento possível para enfrentar o Borussia. Na temporada 2024-2025, talvez fosse melhor ter enfrentado eles em dezembro, no fim da nossa temporada, quando eles estavam ainda muito mal, né? Parece a trajetória do Cuca, né? Quando pega o Fluminense ali, aí daquele 1% de chances, né? Obviamente o Borussia não estava brigando para não cair, né? Até poderia estar, mas a principal o Borussia estava dito como praticamente, você falou, impossível de conseguir a vaga para a Champions, né? Percentual baixíssimo, e conseguiu ali a matemática, né? Inverter a matemática ali e classificar, né? Para a Champions League. E cara, e quem são? Não só classificam na Champions, como chegam nas quartas de final e perdem para o Barcelona, principalmente porque eles fizeram um jogo muito ruim no Camp Nou. Um jogo que deu tudo errado, que eles tomaram 4-0. E que mesmo esse time do Borussia, que vinha perdendo vários jogos seguidos, não costumava perder de tanto. Esse 4-0 meio que minou a possibilidade do Borussia avançar. Mas no jogo da volta, o Borussia chega a dar 3-1 nesse Barcelona, no Signal Iduna Park, que é o estádio do... Barcelona foi um dos times que impressionou no ano, né? Exatamente. Dar um 3-1 no Barcelona. Que todo mundo achava que ia ser campeão. Um time que voltou à tradição do Barcelona, né, de resolver seus problemas com a prata da casa, né? O Barcelona talvez é o clube do mundo que melhor faz isso, né? Melhor tem esse DNA lá das canteiras deles, né? E fez um ano excelente. O Borussia consegue ganhar desse time, né? Então acabou que o saldo foi positivo, né? Acabou que você voltou para a Champions, né? No ano que estava perdido,
né? E é eliminado por uma força, um jogo ruim contra um time que foi um dos protagonistas do ano, né? A gente pode dizer que o Barcelona foi um dos protagonistas do ano, né? Ganhou o espanhol, né? Fez uma Champions boa, né? E é um time muito novo, né? Que tende muito a dar bons frutos ali pro Barcelona. Mas queria saber um pouquinho do time, já que a gente já sabe um pouco da história, já sabe um pouco dessa arrancada do Borussia. Quem são os grandes jogadores do Borussia, né? Qual é o estilo de jogo do Borussia? Eu aprendi a gostar do Borussia, cara, e gostava, torcendo com o alemão por causa do Klopp. Né, eu sou um clopista, quem acompanha aqui o canal sabe que eu gosto desse futebol com intensidade. E uma coisa que eu noto é que, assim, o Klopp foi um técnico muito marcante lá, né? E mesmo quando ele sai, ele tem um pouco do DNA, né? Na ocupação tática, na velocidade, num time de transição, né? É uma característica um pouco do. Assim, eu sem estudar, o pouco que eu ouvi do Borussia, né? Mas quero saber com você, quem são esses grandes jogadores e como joga esse Borussia? Não, você está corretíssimo. O Borussia continua sendo um time de transição rápida, assim como o Klopp apregoa. E o Borussia, você tem aquela artezinha, aquela última que eu te mandei? Você consegue colocar aí na tela? Pronto. Essa arte, inclusive, a gente pegou do canal do Vitor Lessa. Então, O Vitor daqui aos Lessa, obrigado. Pedimos daqui aos agora. Exatamente, os créditos ao Vitor Lessa, que eu acompanho e gosto muito. Eu vejo todo dia um vídeo do Vitor Lessa às 7 da manhã no carro, indo para o trabalho com minha namorada. Ela não aguenta mais ouvir a voz do Vitor Lessa, mas, enfim, sou seu fã e peguei aqui a sua imagem. Então, estou dando os créditos. Mas, enfim, esse é o esquema base do Borussia Dortmund. É o Kobel, o goleiro, que é um goleiro assim muito reconhecido, é uma das peças-chave desse time, é um goleiro muito bom. A zaga é formada pelo Schulli, que é assim, não acho que seja um zagueiro tão técnico, mas é um zagueiro muito forte, muito alto. Ele é um armário e, enfim, vai marcar aí talvez o Canóbio, né, ou o Serna, enfim, vamos ver. O Anton, que é um bom zagueiro, talvez seja o melhor jogador da linha de defesa do Borussia, e o Ben Sebaini, que é um jogador, assim, é um bom jogador, é claro, se não fosse não estaria no Borussia, mas talvez desses três seja o mais fraco. E cometeu algumas falhas, alguns erros capitais que geraram um gol para o adversário em alguns jogos recentes. Do lado do Arias, hein? Do lado do Arias, Exatamente. hein? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Na frente a gente tem uma linha de 4, que é o Hirson, o Inmecha, o Gross, novamente, me perdoe meu alemão, né? E o Grob e o Svensson, sueco, lateral esquerdo, ala esquerdo. Eu jogava um campeonato de futebol de videogame com os amigos meus, a gente sorteava o jogador por país e quando caía defensor na Suécia, todo mundo sabia que escolheu o Svensson. Eu não vou dizer que eu acompanhava ele no seu antigo clube, mas assim, Pelo menos o videogame ele era bom. no videogame ele era bom. E a gente tem assim, as pessoas falam bem, né? Ele vem sendo bem quisto lá no Borussia, pelo que eu pude ver da minha pesquisa. Na frente a gente tem o Brandt, o Guirassy e o ADM. Provavelmente o time vai ser um belo ataque, né? É um belo ataque. É o destaque do time. Provavelmente o time vai ser esse. Uma outra modificação que pode pintar aí talvez a entrada do Jobe Bellingham, que é o irmão do Jude Bellingham, talvez no meio campo, talvez no lugar do Brandt. O Brandt ele joga também de segundo volante, então ele pode entrar no time na função que o Brandt faz, sem que necessariamente o Brandt precise sair do time, né? Aliás, o Brandt, inclusive, foi um jogador que a gente já enfrentou na Florida Cup, que a gente estava comentando. Ele jogava à época pelo Bayer Leverkusen, que é o atual, aliás, o Bayern ganhou esse ano, mas que era o antigo campeão da Bundesliga. O Mesh e o Gross, eles fazem uma boa dupla de volantes, dinâmica, é uma dupla de segundos volantes, assim como provavelmente será a dupla do Fluminense, que deve ir com Hércules e Martinelli, né? Não é uma dupla, não há nenhum desses dois é um camisa
5 clássico, como o Bernal ou como o Otávio. Eles são bem móveis, eles se revezam, são volantes modernos. Mas o destaque do time está com o ataque. Como você falou, eu acho que o craque desse time é o ADM. É um jogador de muita velocidade, de muita habilidade, de drible. Ele permeia ali todas as partes do ataque. Ele está no meio, ele está na direita, ele está na esquerda. Ele é um cara meio que onipresente, assim. Eu estava vendo o cara do Muralha Amarela falar isso no vídeo do Lessa, inclusive, que ele é um jogador meio de dia, que às vezes ele está muito bem, às vezes ele não está contribuindo muito. Torçamos para que amanhã seja um dia que ele não esteja contribuindo muito, porque ele é realmente um jogador diferenciado. Ele é um dos principais responsáveis, por exemplo, por ter levado o Borussia Dortmund já à final da Champions 2024, quando eles perderam para o Real Madrid. E se chegasse a final esse ano, como quase passou do Barcelona, e pegaria a Inter, então, que era um adversário mais acessível, muito passaria novamente pelos pés dele, que terminou o ano com 12 gols e 7 assistências. É um cara canhoto, jovem, ou canhoto não, perdão, jovem, não, é mentira, ele é canhoto sim, tá aqui na minha colinha. Ele é canhoto, jovem, rápido, é um jogador muito físico, né? Então eu acho que esse é o craque do time, a gente tem que ter muita atenção nele. Outro destaque do time é o Guirassy, que marcou 34 gols nessa temporada, é um número muito expressivo. E ele chegou a ser artilheiro da Champions League nessa temporada. Ele terminou a temporada com 13 gols em 14 jogos, mesmo tendo parado nas quartas. Então, veja, ele teve 3 jogos a menos do que os times que chegaram na final, o time do PSG, por exemplo, e ele ainda assim foi o artilheiro dessa edição da Champions League. E ele foi o vice-artilheiro da Bundesliga, com 21 gols em 30 jogos, ficando atrás apenas do Harry Kane, que jogou mais jogos e terminou com 26 gols. Então ele está numa temporada abençoada. E é um cara muito físico, né, Jorge? Muito É um cara físico. muito físico, né? Muito forte, né? Bola aérea forte. Ele tem 1,88 m e dos 21 gols que ele fez, 11 foram de cabeça na Bundesliga. O que é preocupante, porque a gente tem tomado muito gol de cabeça. Né? Bastante preocupante. Bastante preocupante. É um centroavante, é um 9 clássico, né? É um camisa 9 clássico, muito forte, muito físico, um jogador de finalização, não é um jogador de condução de bola, não é um jogador de... faz o pivô, mas não é assim um primor de construção. Ele faz gol. O negócio dele é fazer gol, muito gol de cabeça e muito gol, assim, a maioria de dentro da área, né? Batendo de primeira ou recebendo a bola e girando. Eu fui ver os gols todos que ele fez na Bundesliga e ele, assim, é um centroavante. Se ele não é muito bom, ele está fazendo uma temporada muito boa, o Guirassy. Agora, tem um detalhe. Apesar disso, apesar de fazer 34 gols, de ser muito goleador, ele não é tão efetivo. Eu fui pegar no SofaScore, ele tem 23% de conversão de grandes chances em gol. Quando a gente foi campeão da Libertadores, o Cano terminou com 59%, se não me engano, quase 60%. Ou seja, a cada 10 grandes chances que o Cano tinha, ele fazia 6 gols. O Guirassy, a cada 10 chances... Ele mais pro Yuri Alberto, né? Ou pro Gabriel Barbosa. Tenta. O Gabriel Barbosa, na época de 2019, que terminou com gol pra caramba, mas ele perdia o triplo. A questão é que o Flamengo criava chance pra caramba, então ele perdia 4, fazia 1, artilheiro de tudo. É meio que o caso do Guirassy. Ele perde 77% das grandes chances que lhe são apresentadas, mas lhe são apresentadas tantas grandes chances que ele continuou sendo o artilheiro da Premier League e o vice-artilheiro da Bundesliga. E, assim, apesar da baixa efetividade, ele é um jogador, assim, com faro de gol, né? Um cara que termina com essa quantidade de gol não pode ser ruim. Tem 11 gols de cabeça, como eu falei, que eu acho que é a nossa principal preocupação. Então, é um cara para a gente ficar de olho aí. Os gols do Borussia, Jorge, aliás... eu vi aqui que
Não, e eu tava vendo aqui que o Borussia toma também muitos gols, né? Os jogos do Sim. Borussia 3-2, 4-3, jogo com bastante gols. É um time. É um problema defensivo que você acredita que o Borussia tem, ou é uma proposta de jogo? É um time realmente muito ofensivo que toma gols por consequência disso? O que você acha? É, eu acho que sim, eu acho que tem uma questão tática aí, a gente vai chegar lá. Deixa eu só finalizar essa parte do ataque, porque eu vi todos os gols, eu fui pegando no YouTube e eu assisti a todos os gols que o Borussia fez na temporada 24 e 25. E eu fui pegando ali um padrão, algumas jogadas que se repetem, e aí falando do ADM e falando do Guirassy, eu queria pontuar isso, porque eu acho importante e eu acho que pode ser que isso se repita amanhã, torço para que não, mas e eu acho que se eu percebi isso, o Alexandre Mendes, que é muito profissional, muito qualificado, também percebeu. Então, tomara que isso não aconteça, mas o que eu pude mapear é que a maioria dos gols do Borussia eles têm saído ou de uma pressão pós-perda, na qual o Borussia recupera a bola no campo de ataque e acha o Guirassy ou o Ala do lado contrário no segundo pau. Eles fazem muito essa jogada. Ou uma jogada em que o Brandt segura essa bola de frente para o gol e acha o Guirassy atrás da defesa do time adversário. E aí o Guirassy faz esse giro, ou então faz o pivô para infiltração de um ala, para infiltração do ADM. Né? E há também jogadas de. Você pode ver aí que eles têm dois jogadores do lado direito, dois jogadores do lado esquerdo, né? Porque eles jogam com um ala, não é bem um lateral. Então eles têm muito a triangulação entre o Guirassy, o Brandt e o Risson, ou então entre o Guirassy, o ADM e o Svensson, ou ADM, Svensson e Gross. Eles trabalham muito com esse ataque triangulado pelos lados. Né? Pelo que eu pude mapear, os gols do Borussia eles saem principalmente por essas três vias. Né? Esses são os caminhos do gol do Borussia Dortmund. É preocupante porque sai muito gol no segundo pau, muito gol de cabeça, a gente tem problema em relação a isso. E aí eu queria voltar a uma coisa que você falou lá no começo. Eu também, justamente por isso que eu concordo que amanhã o titular tem que ser o René. Por mais que seja um jogador mais grosseiro, por mais que o Fuentes seja mais jogador do que ele, mas como você falou, o René ele marca a lateral muito melhor. O René ele evita cruzamentos. Então, se você tem, por exemplo, o Canóbio na ponta esquerda para segurar o cara que vai passar na profundidade, o René ele está ali para evitar que o cara que está com a bola, já que ele está com a opção de passe marcada, evitar que esse cara levante a bola na área. Né? Então, eu concordo com você que eu iria de René. E é mais ou menos assim que o Borussia ataca, né? Esses são os destaques do elenco do Borussia. E aí, entrando mais na parte tática, como você falou, a gente pode voltar para aquela imagem dos dois campos que você tinha colocado. Bora, vou pegar aqui. A gente vai ver as variações táticas, né? Do time com a posse, sem posse, né? Deixa eu achar aqui. Aí. Na esquerda, a gente tem novamente, créditos ao canal do Lessa. Na esquerda, a gente tem o Borussia na fase de ataque, na fase ofensiva. Percebam como eles ficam com o Groys e o Nimecha como dois volantes móveis, né? Novamente comparando, quase como um Martinelli e um Hércules ali. Você tem o Brent e o ADM, eles não são pontas. Eles são jogadores que por vezes caem pelo lado, mas eles afunilam. E quem passa para fazer o cruzamento ou quem passa para fazer a jogada de linha de fundo, na maioria das vezes são os alas, o Svensson e o Risson. O Svensson, ele faz essa... Jorge, Oi. seria assim, a gente comparar a função em campo do ADM com áreas, tem alguma semelhança? Eu acho que sim, eu acho que Porque você sim. falou assim, que ele ajuda o cara a fazer essa ultrapassagem de linha de fundo, ele é um cara que joga de lado, mas corta para dentro, um cara dinâmico, pode cair para os dois lados, né? Achei
algumas características que você foi falando nele eu achei similares. Eu já vi ele jogando, ele é um cara que carrega muito bem a bola também, né? Tem essa característica da bola prender lá do pé, que nem o Arias, né? Mas quando você foi dando aí as alternativas de jogo dele, me lembrou muito John Arias. Eu concordo, Sérgio. Eu acho que a maior diferença é que ele joga pela esquerda e o Arias joga pela direita, mas há uma semelhança, assim. Eu acho que ele talvez seja um pouco mais rápido do que o Arias. Em compensação, eu acho que o Arias ele tem uma função defensiva mais efetiva que a do ADM. Não à toa ele joga de segundo volante na seleção da Colômbia. Então, eles não é exatamente o mesmo jogador, é claro, mas eu acho que eles são bem próximos, sim. E eu acho, na verdade, que muito do jogo vai passar por esse duelo, que é o ADM versus o Arias, que são os craques de cada um dos times e qual dos dois vai conseguir desequilibrar o jogo a favor do seu time. Né? Mas, enfim, então é esse o time. Eu ia dizendo, o Svensson ele é um jogador que consegue fazer essa ida e volta de forma mais efetiva. Dizem, no entanto, que o Hirson ele é melhor defensivamente do que ofensivamente. E aí uma opção ao Hirson é o Ian Couto, o brasileiro, que inclusive respondeu, eu não sei se eu posso estar falando alguma besteira aqui, pode ter sido IA. Samuel Xavier, né? Hoje em dia tudo é IA. Mas o mano a mano do Sport TV deu o Samuel Xavier melhor do que o Ian Couto e ele não gostou, não. Respondeu, não gostou, não. Ironicamente. Cabelo rosa, tá achando que joga pra caralho o cabelo rosa. Pois cabelo é, rosa, né? Parece que foi convocado para 2 jogos da seleção aí, porque não tem mais ninguém hoje em dia para convocar. A Alemanha jogou, só que tá lá, ele é o cracão da galáxia. É o Carlos Alberto Torres. Nem titular do Borussia, geralmente. Exatamente. Calma, cabelinho rosa. Então, é essa a forma de ataque do Borussia. Volta aí na tela, Sérgio. O Guirassy espetado, né? Alguém vai ter que pegar ele. Não sei se vão botar o Thiago Silva nele, talvez, para fazer um individual. E o Freitas ficar na sobra, que é um zagueiro mais rápido. Mas eu acho que é perigoso você botar o Freitas na sobra com a ADM passando, porque a chance do Freitas dar uma voadora na ADM e marcar em pênalti para o Borussia é muito grande, né? Então, não dá pro Freitas ela porrada com a ADM e os dois serem expulsos? Acho que é lucro pra gente, né? Seria muito bom. Inclusive, Sérgio, essa era uma coisa que eu ia falar no final. Mas o Borussia Dortmund, ele terminou essa Bundesliga com 6 cartões vermelhos. É um número bem expressivo. Né? É uma coisa que eu acho que está meio fora da curva e que a gente podia aproveitar um pouco da malandragem latino-americana, né, para ver se tira algum deles do sério e consegue uma expulsão. Porra, isso muda o jogo completamente, né? Seria muito bom. Mas, voltando. Essa é a forma de ataque do Borussia Dortmund. Veja que eles ficam bem descobertos quando eles estão com esse esquema que está do lado esquerdo. E mesmo por isso, muitos dos gols que o Borussia Dortmund toma é em contra-ataque. Muitos deles, inclusive, pelo lado esquerdo da defesa do Borussia Dortmund, que, como você já tinha adiantado, é o lado direito do ataque do Fluminense, que é o lado do Arias. Eu falei que o Ben Sabaini talvez seja o jogador mais fraco dessa linha de defesa e o nosso melhor jogador é um ponta-direita. Então, eu acho que se a gente... Essa é uma arma para a gente explorar. Se a gente tem alguma vantagem, é essa. É recuperar a bola e tentar acionar o Arias rapidamente pela ponta-direita. Ou outra coisa que a gente pode fazer é essa associação entre o Arias e o Samuel Xavier, que dá muito certo há muito tempo e que precisa aparecer amanhã. Eu iria com certeza de Samuel Xavier amanhã, porque ele tem muito esse poder de aparecer na linha de fundo, né, e de fazer o cruzamento. Fazer a dobra ali com Arias, né? Fazer a dobra. No segundo tempo, caso o Ganso entre com o Borussia mais cansado, quantas vezes a gente já não viu o Arias concentrando a marcação, aí ele solta no Ganso e o Samuel Xavier já passou nas costas e aí recebe. Eu te falo 10 gols que o Fluminense fez assim de cabeça muito rápido, fazendo exatamente essa jogada. Então, eu acho que essa talvez seja a mais clara chance que a gente tem contra esse Borussia Dortmund. É explorar esse lado esquerdo da defesa deles em transição, uma vez que eles jogam muito ofensivamente, né? Eles também
eles também jogam na transição rápida, mas no momento em que eles estão no ataque, é um ônibus que vai descendo. É um time meio avassalador, assim. O que é ruim, porque eles vão pressionar muito a nossa defesa, mas eles acabam cedendo esses espaços para contra-ataque. Né? Outro ponto que eu queria perguntar para você, o Borussia é muito conhecido pela muralha amarela, né? O Borussia tem uma torcida que é uma das torcidas mais marcantes do futebol europeu, lota sempre os estádios, né? Atrás do gol lá tem uma arquibancada enorme, né? Fica a muralha amarela. E o fator casa é um fator sempre muito importante para o Borussia. O Borussia conseguir igualar jogos, ganhar do Bayern, usar muito esse fator casa, né? Amanhã a gente não deve ter isso, né? Até eu estava vendo, acho que foi o Gabriel Amaral, né? Até eu brinquei, mandei um superchat lá, falando se a gente ia ver a muralha ou uma mureta amarela, e falou que nem uma mureta, porque ele tinha visto tão poucos alemães que deveria ser no máximo um poste, que os ingressos estavam comprando assim na sequência, assim, para cima das torcidas, né? Então, que seriam muito mais torcedores do Fluminense do que do Borussia. Isso pode ser um fator, realmente eles pontuam mais em casa, são mais fortes em casa, esse fator dessa torcida, que é uma torcida relevante no futebol europeu, não estar a favor deles, você acredita que pode ser um ponto favorável nosso? Sem dúvidas, sem dúvidas. A torcida do Borussia é uma das grandes armas do Borussia Dortmund. É uma torcida muito fanática. A média de público do Borussia Dortmund já é inclusive superior à média de público do Bayern de Munique, apesar do Bayern de Munique ganhar tudo sempre. Né? Salvo engano, eles têm uma média de... Eu acho que o estádio deles é 80 mil, na verdade. Eles têm uma média que é superior à capacidade do Maracanã. Eu não me lembro exatamente o número agora, mas eu vi esse dado quando eu estava fazendo a pesquisa. Maracanã hoje dá uns 68 mil. A média de público deles é superior à capacidade do Maracanã. Eu acho que bate quase em 80 mil. Quase a lotação do Signal Iduna Park. É um negócio impressionante. E eles têm essa muralha amarela que você falou, que são aqueles mosaicos que eles fazem atrás do gol. É um negócio muito bonito que amanhã não teremos. Né? O bom é que a gente não vai ter a muralha amarela. A gente não vai ter a torcida tricolor ficando louca da cabeça, que também é uma arma do nosso time. A gente tem um retrospecto muito bom no Maracanã nos últimos anos, mas eles também não vão ter. Eu queria voltar naquele campinho da direita para pegar a fase defensiva do Borussia. Tá. Aí. Essa é a fase defensiva. Você vê que quando eles estão defendendo, eles levam um ônibus ao ataque, quando eles atacam em transição rápida, é um negócio avassalador. E quando eles estão defendendo, eles botam um ônibus na frente do gol. Eles jogam com uma linha de 5 e uma linha de 3. Ou seja, mais um motivo pelo qual a gente, na minha opinião, devia focar nas transições rápidas também, nos contra-ataques, principalmente pela direita. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui no comportamento defensivo do Borussia é que, veja que lá na frente ficam o Guirassy e o ADM, os dois destaques do time. Quando o Borussia está sendo atacado e ele recupera a bola, há uma tentativa de ligar eles na jogada. Seja lançando o ADM nas costas da defesa do time adversário, seja jogando essa bola no Guirassy para ele fazer o pivô. A maioria dos times, quando estão se defendendo, hoje em dia, eles ficam com apenas um jogador na última linha, ou na primeira linha, a depender do ponto de vista. No nosso caso, por exemplo, é o centroavante. A depender do centroavante, pode ser até o Ganso, porque ele tem menos arranque, às vezes... Cano e Ganso, geralmente é o Ganso. Às vezes o Ganso vai lá para frente, o Cano desce um pouco mais. Eles jogam com 2 nessa linha. Costumam jogar. Pode ser que amanhã não seja assim, mas eles costumam jogar assim. Por que isso herança de Klopp, né? Isso é muita herança do Klopp, né? O Klopp deixava 3. O Klopp sempre deixou. O Klopp não recua a ponta. Ele faz uma coisa que é chamada no futebol de marcação ofensiva, né? Eu deixo meu time postado à frente, se você subir, você vai tomar nas costas. Ele arrisca atrás para dar esse contra-ataque mais rápido na frente. Cara, se eles fizerem isso, por mais que a gente tenha riscos,
eu acho que para a gente pode ser interessante por questão de ocupação tática ali no meio. Né? A gente vai ter uma superioridade numérica de jogadores no meio, vamos correr risco sim do contra-ataque rápido, temos que ter muita atenção nisso, talvez usar falta para parar o jogo, né? Picar a partida, perder, abafar, né? O Fluminense vai ter que fazer muito isso, muito isso. E daí tem uma grande incógnita que eu queria levar para o Jorge, trazendo para a gente, né? Opinião mesmo do Jorge. E eu estou dando opinião, eu sei que o Jorge, para quem não sabe, o Jorge é um gansista. O Jorge é o cara que aprecia pra caramba o futebol do Ganso. A gente tem na torcida gansistas, não gansistas, né? Ganso é uma questão do Fluminense que dá uma polarizada, né? Todo mundo sabe o talento e a qualidade do Ganso. A discussão não é essa, né? Se o Ganso é craque, se é talento, qualidade, se é grande jogador, não é essa. Mas nesse tipo de jogo, essa intensidade que você falou aqui, ó, os caras atacando lá à frente com uma linha de 4, né, uma linha média alta, né, no ataque de ataque do meio do final do meio campo para o ataque, com um centroavante na frente, né, uma loucura, né? São 4 opções chegando direto, ligando a um atacante. Sem falar que esses volantes, como você falou, todos eles são segundo volantes, então são jogadores que não é aquela linha ali, esses volantes ainda vão para a bafa, né? Ainda tem o box to box, que é bem comum lá. Há espaço para Ganso ou você optaria por 3 volantes? Eu acho que nesse jogo, ao menos inicialmente, eu iria com 3 volantes. Eu acho que o Ganso ele pode entrar no segundo tempo, principalmente se a gente sentir que o Borussia está sentindo a diferença física. Se a gente perceber que eles estão começando a cansar, que eles já não estão pressionando com tanta força, aí a gente pode pensar no Ganso. Principalmente para achar esses espaços, porque como eu falei, eles jogam também com um caminhão atrás. Então, você precisa de um cara para achar um passe diferenciado. Né? Inicialmente, eu iria com os 3 volantes. Vamos supor, a gente leva esse jogo até os 60 minutos, ali até os, sei lá, 20, 25, 30 minutos do segundo tempo no 0-0, se a gente conseguir fazer isso, os caras vão estar mais cansados do que a gente, muito provavelmente, vão recuar, a gente precisa achar uma bola. A gente precisa do Ganso para que ele ache uma bola numa situação como essa. E a gente consegue, numa situação como essa, abrir mão de um dos caras que estão ali para cumprir uma função tática defensiva, porque o Borussia já não vai estar mais atacando com tanto vigor. Então, eu concordo com você. Eu iniciaria o jogo com 3 volantes e traria o Ganso para o segundo tempo, dosando o vigor físico do time do Borussia. Existe isso, né? Tem acontecido isso dos jogos que a gente está vindo dos europeus, né? Por volta ali dos 20, 25 minutos do segundo tempo, vem um cansaço muito grande que está começando a temporada, cara, né? Um time que está começando ali na temporada, né? O Jorge até trouxe, eu acho que foi em off, eu não sei se foi ou foi online aqui, foi direto, que né, o Borussia completou um mês hoje. Um mês que jogou, né, do último jogo, dia 16, completou um mês da última partida dele. Então seriam 30 dias. Nem teve as férias de 30, né, deve ter tido umas férias aí de 20 dias, voltou a ter uns 10 dias treinando, né? É um time em fase inicial de preparo físico e sim, faz a diferença. Não tem robô no futebol. Faz a diferença para a gente no Carioca, faz a diferença para eles no início de temporada, faz a diferença realmente, né? E até taquei isso, que talvez no Paris Saint-Germain, que praticamente não parou, seja um ponto favorável do Paris Saint-Germain e o Inter, né? E talvez, nessa altura do campeonato, do jogo, possa ser a altura de entrar um Ganso para tentar um passe e conseguir ali uma vitória, ou o próprio Cano num chute, num arremate, tendo mais espaços para ele conseguir chutar, né? E a gente conseguir, se a gente conseguir levar esse jogo num empate, um 0-0, até esses 20 minutos do segundo tempo, gente, a nossa perspectiva sobe muito. Nossa odd, né, como diz hoje na aposta, vai subir pra caramba se a gente conseguir cozinhar a partida, que não é jogar atrás, é jogar
né? Mas a gente conseguir levar essa partida até um desgaste maior do Borussia Dortmund. Cara, quer terminar com alguma coisa que a gente vai ler o chat para a gente terminar o dossiê? Mais alguma observação? Esquecemos de alguma coisa? Eu quero falar, primeiro, eu quero falar que você pensou na exata analogia que eu estava pensando, que era a questão da odd. Eu estou vendo se eu acho aqui quanto é que está a odd de Fluminense e Borussia. Mas o Fluminense ele deve estar pagando para ganhar esse jogo muito. 6. Na Bet365, que podia patrocinar a gente, o Fluminense está pagando 6 para ganhar o jogo. Se a gente chega aos 25 minutos no 0-0, essa odd cai para 3, para 2,5. O negócio é vencer essa barreira. É vencer essa barreira do início do jogo. Porra, imagina que maravilha se a gente acha um gol furtivo ali no início. Meio sem querer, acontece, vem gol cagado do Abel Braga. E a gente fica até os 25 jogando com muita intensidade, tentando segurar aquele 1-0 até os 25. Porra, excelente. Há cenários para a vitória do Fluminense. É óbvio que o Borussia é um time muito superior ao Fluminense. Taticamente, pelo que a gente viu no retrospecto das 20 últimas partidas e principalmente das 10 últimas partidas, e também tecnicamente, você mesmo falou, eles têm um orçamento 4 vezes superior ao nosso, eles têm uma seleção mundial, pode não ser uma seleção mundial tão boa quanto é do Real Madrid, tão boa quanto é do Bayern de Munique, mas não deixa de ser uma seleção mundial, né? Então, eles são muito superiores do que a gente no papel, mas futebol é 11 contra 11, e é um jogo. Então, as situações, elas podem se apresentar. O Fluminense pode achar um gol no começo. Os caras tiveram 6 vermelhos, podem ter outro. A gente pode levar o jogo até uns 25, 30, como eu falei, e eles boiarem, cansarem, e a gente ter ali uns 15 minutos para buscar no vigor físico e na qualidade dos jogadores que entrarem a vitória. Eu acho que há cenários para a vitória do Fluminense. Não acho que é um bicho papão. É muito mais fácil do que era o Manchester City. Agora, tem uma diferença em relação aos outros times brasileiros, que é, não digo nem só em relação a nível técnico, mas em momento na fase de grupos, que é a seguinte. Primeiro, o Borussia tem certo na cabeça dele de que os maiores favoritos são Fluminense e Borussia. O técnico deles, o Niko Kovac, disse isso, que os dois favoritos para passar de fase são Fluminense e Borussia. Então, assim, fazendo uma análise racional, é meio óbvio que eles estão pensando o seguinte: se eu ganhar do Fluminense, eu passo em primeiro e pego o River. E nesse momento de pré-temporada, é bom que isso aconteça, né? É bom eu pegar o River nas oitavas em vez da Inter de Milão. É bom que eu consiga garantir a minha primeira colocação já no segundo jogo, para no terceiro jogo poupar. No terceiro jogo contra o Mamelodi, que é o terceiro adversário deles, né? E é meio isso. Quem ganhar esse jogo encaminha a liderança do grupo. É diferente dos outros times. O Flamengo tem uma puta chance de abrir bem contra o Esperance. O Palmeiras e Porto tinha meio esse espírito também de quem leva a primeira ganha. Só que o Porto é um time muito inferior ao Borussia Dortmund, né? E dizem, eu discordo, mas dizem que que o grupo do Palmeiras é mais equilibrado. Então eu acho que de todos, e até por ser na estreia e ter o peso ou a satisfação de começar ganhando ou perdendo, né, que é uma coisa que influi muito na confiança para o resto da fase de grupos, eu acho que até por causa disso, de ser estreia, o Fluminense tem uma parada muito dura pela frente. Sem dúvidas, pior do que qualquer outro time brasileiro nessa primeira rodada. Talvez, mesmo por isso, pela ordem dos jogos, eu acho que, tirando o grupo do Botafogo, o Fluminense tem um grupo mais difícil. Ou, pelo menos, tem a sequência mais difícil, né? Mas é 11 contra 11, é futebol. O Fluminense tem um time que tem peças qualificadas também. O Fluminense tem o Arias, que é uma expectativa para esse jogo, duelo Arias e ADM, volto a dizer isso, qual dos dois vai desequilibrar? O Arias deu caneta no Rubem Dias e deitou para cima do Gvardiol quando jogamos contra o Manchester City. Ele talvez tenha sido o único jogador a jogar no mesmo nível dos caras, né? Então, contra o Borussia, ainda mais contra o Ben Sabaini, eu acho que a gente
tem sim chance de fazer uma boa partida, de buscar uma vitória, e se não for uma vitória, um empate. E aí a gente vai com muita fome jogar contra o Mamelodi e com muita fome jogar contra o Ulsan, e eu garanto que eles não vão ter a mesma fome que a gente. É isso aí, galera. Esse nosso dossiê do Borussia Dortmund. Dito isso tudo, 1-0 Fluminense amanhã. Moringa Análise.